Bom, pessoal, e vamos nós aí, né, fazendo aí mais uma das nossas revisões, né, ainda relacionada a essa nossa última aula dessa semana, do material que ainda estamos trabalhando. É um material que, como já viram, está recheado de conteúdos da ecologia. E aí achei interessante nós fazermos aqui, né, um reforço, né, de uma questão do Enem 2014 que trabalhamos. É uma questão que trata de conhecimentos bem básicos de cadeias e teias alimentares e das relações ecológicas entre os seres vivos, ok? Então vamos lá passar para essa questão do Enem 2014. E a questão dizia: os parasitoides, misto de parasitas e predadores, são insetos diminutos, que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A gente vai já ver essa figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Então veja que esse parasitoide, esse inseto parasitoide, totalmente desenvolvido na forma adulta, ou seja, não é na forma de ovo, nem na forma de larva, muito menos na forma de pupa. Ele vai se alimentar apenas do pólen de açúcares. Em outras palavras, vai se alimentar de certa forma de produtores. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie, e isso é que é o interessante. Um parasitoide, ele não ataca indiscriminadamente, ele não sai por aí atacando todo tipo de outro ser vivo que deva ser considerado como hospedeiro. Geralmente ele vai atacar uma espécie em específico. E por isso esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Se eles atacam determinadas espécies, justamente essas determinadas espécies podem estar se manifestando aí na natureza, na lavoura, numa determinada cultura agrícola como sendo uma praga. Então ele é como se fosse um míssil teleguiado, e ele vai atacar especificamente aquilo que, por exemplo, na minha lavoura, na minha plantação, está agindo na condição de uma praga agrícola. Ok? Então perceba que os parasitoides geralmente são insetos, pequenos insetos. E aqui a questão já traz dos hábitos peculiares desses pequenos insetos. E eles são uma mistura de parasitas, ou seja, eles podem viver e vivem às custas de um outro ser vivo, de um hospedeiro, causando prejuízo para eles. Porém, os parasitoides acabam levando o hospedeiro à morte. Então, por isso esse misto também de parasitas e predadores. Vamos aqui. Então está aqui a gravura, o desenho da questão. Nós temos aqui, na verdade, estamos olhando aqui para duas espécies de artrópodes. Uma relacionada aí às vespas e o outro, um artrópode no estágio larval, e certamente aqui pelo contexto da questão, um artrópode no estágio larval do desenvolvimento certamente de uma borboleta, uma lagarta. Então aqui no primeiro momento, perceba que o que é que diz? Na fase adulta do parasitoide, após a cópula, quando macho e fêmea cruzam, a fêmea procura seu hospedeiro e põe um ou mais ovos dentro de seu corpo. Então veja como é que a brincadeira começa. Uma vespinha dessa, fecundada, ela vai procurar uma lagarta e vai inserir dentro da lagarta os seus ovos. Aqui. O ovo eclode. Então desses ovos eclode uma larva, o ovo eclode, e a larva do parasitoide se desenvolve dentro da lagarta. Então aqui já está mostrando, o que lembra o filme Alien. Quem não assistiu, assista, consiga, encontre, para você ver algo semelhante com isso. Aqui é vida real, lá é ficção científica. Mas enfim, já está aqui a larvinha dentro da lagarta. A larva torna-se pupa, que no desenvolvimento indireto aí de alguns artrópodes inicia-se com o ovo. Do ovo eclode uma larva, e essa larva, para finalizar o seu processo de metamorfose, ela entra no estágio de pupa. Agora perceba que a larva torna-se pupa, levando o hospedeiro à morte. Então quando chega a esse nível de pupa, é claro que aqui está mostrando uma larvinha que evoluiu para o estágio de pupa. Mas certamente uma lagartinha dessa ficaria cheia de larvas, cheia de pupas, e aí isso é uma condição incompatível com a vida do hospedeiro, ele acaba morrendo. O parasitoide, após a metamorfose, que se conclui no estágio de pupa, da pupa eclode um indivíduo adulto,
cava um túnel nos tecidos do hospedeiro. Então imagine aí, né, o sofrimento desse hospedeiro, vários outros seres eclodindo, se desenvolvendo dentro dele. Eles vão cavar túneis, vão rasgar, vão se alimentar dos tecidos do hospedeiro, e aí emerge o indivíduo adulto e o ciclo se repete. Então, o parasitoide, nós vamos ver que ele tem uma característica diferente do parasita. A gente vai já revisar isso, mas de cara já dá para a gente deduzir que no parasitoidismo eu tenho um indivíduo, que é o parasita, tenho o hospedeiro, aquele que serve ao parasita, porém o hospedeiro geralmente, aliás, no caso do parasitoidismo, acaba sempre morrendo. As alternativas da questão são: a forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Forma larval. Vamos se lembrar que aqui está se referindo da forma larval que acabamos de ver aqui na questão, ó, a forma larval. Que papel nessa cadeia alimentar? Porque isso é uma cadeia alimentar, tem bicho aí comendo bicho, né? Então é a cadeia alimentar. Então qual o papel dessa larva na cadeia alimentar? Letra A: será que essa larva exige o papel de consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora? Consumidor primário é aquele que se alimenta de produtores. Produtores, vamos lembrar que os produtores são plantas, são algas, enfim, são seres fotossintetizantes, produtores. Então essa forma larval assume o papel, letra B, de consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Essa larva, letra C, ela representa o papel de organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. Ou letra D, o organismo heterótrofo. Essa larva é um organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético na cadeia. E letra E, será que essa larva ela assume um papel de decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte? Forma larval. Lembrando aqui como é que se procede, né, como é que se comporta as cadeias alimentares. Indivíduos que fazem fotossíntese como alga e como plantas, portanto, são considerados os produtores, porque produzem o próprio alimento, absorvem a energia luminosa do sol, converte essa energia luminosa em energia química ao fabricar moléculas. E essas moléculas orgânicas armazenam energia, então são moléculas orgânicas que tanto vão servir de alimento para a própria planta, próprio ser fotossintetizante, própria água, quanto para os demais da cadeia alimentar. Então, por isso, esses indivíduos da cadeia alimentar, a cadeia alimentar, na verdade, começa sempre com os produtores, que são seres capazes de, através da fotossíntese, converter a energia luminosa do sol em moléculas orgânicas que armazenam energia. Quem te comeu, produtorzinho? Foi o caramujo. Então, esse caramujo, se ele é o primeiro consumidor, ele é o consumidor primário. E aí um detalhe: os consumidores primários também podem ser chamados de consumidores de primeira ordem, porque na ordem dos consumidores seriam os primeiros. Então, o consumidor primário é o consumidor de primeira ordem, são aqueles que se alimentam dos produtores. Consumidor primário alimenta-se de um produtor. Quem se alimenta de consumidor primário, consumidor secundário e assim sucessivamente ao longo da cadeia. Agora, pessoal, vamos entender logo uma coisa. Se numa cadeia alimentar, os seres que são capazes de, só eles são capazes de absorver a energia luminosa do sol e convertê-la em moléculas orgânicas que vão armazenar energia nas suas ligações químicas, entendamos uma coisa. Então, certamente numa cadeia alimentar, se existe um nível da cadeia que consegue armazenar a maior quantidade de energia, vamos logo entender e não esquecer que é sempre o primeiro nível trófico é o nível dos produtores. Sempre. À medida que eu me distancio da cadeia alimentar, o nível energético faz diminuir. Porque afinal de contas, por exemplo, um produtor desse, ele armazenou toda a energia que ele conseguiu captar do sol, coisa que o caramujo não faz. Agora, é claro, parte dessa energia armazenada pelo produtor ele vai se utilizar para se manter vivo, né, na própria respiração celular, por exemplo. Então, resta um pouco de energia para o consumidor primário. A energia que passa para o consumidor primário, no caso aqui o caramujo, ele também vai ter que gastar parte dela, por exemplo, no seu processo de respiração celular. Então, quando esse peixe vier comer esse caramujo,
já vai restar menos energia. Então, o fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar, ele é decrescente, ok? E aí, só lembrando, os produtores estão sempre no primeiro nível trófico da cadeia alimentar, o consumidor primário, segundo nível, e o consumidor secundário, terceiro nível da cadeia. Então, o primeiro consumidor da cadeia é aquele que se alimenta de produtores, aquele que se alimenta de plantas, de algas, de seres que fazem fotossíntese ou dos seus derivados, né? Sementes, frutos, folhas, são sempre consumidores de primeira ordem. E os consumidores que estão na sequência seriam os consumidores de segunda ordem, assim sucessivamente. E aqui, ó, nós temos uma espécie aqui de escaravelho. Entendeu? Olha o bichinho aqui numa condição tranquila, saudável. Geralmente esses animais aqui se alimentam de uma variedade muito grande de vegetais. E olha a situação desse pobrezinho aqui, depois de ser atacado por uma daquelas vespinhas. Então ele funciona na condição de hospedeiro. Olha o tanto de larva que se desenvolveu dentro desse coitadinho aqui. Então aqui é uma típica relação de parasitodismo. Daqui o destino dele já partiu dessa para o melhor. Então é bom que a gente faça aqui algumas distinções, uma questão como essa, entre parasitodismo e parasitismo. No parasitodismo, os hospedeiros, né, sempre acabam sendo levados à morte, porque não dá para suportar, né, um tipo de infestação como essa. Porque na verdade, né, os outros micro-organismos vão se desenvolver dentro dele, vão se alimentar de seus tecidos, né, vão criar uma condição incompatível com a vida. Já no parasitismo, por exemplo, aqui é o caso de carrapatos, pulgas, piolhos, o parasita, como o carrapato aqui no caso, ele até, claro, prejudica o cachorro, né, compromete a qualidade de vida do animal e pode transmitir algumas doenças. Porém, o hospedeiro no parasitismo, né, evolutivamente, não é para ser levado à morte. Né? Parasita e hospedeiro chegaram a um padrão, a um processo de coevolução, em que, evoluindo os dois juntos, o parasita consegue se alimentar do hospedeiro, pode causar algum prejuízo para o hospedeiro, mas não chega a levar à morte. Né? Afinal de contas, né, uma vez o hospedeiro aqui sendo levado à morte, o parasita não teria mais onde sobreviver e de onde se alimentar. No parasitodismo, ele até pode levar realmente o hospedeiro à morte, até porque aqui é um estágio da vida do parasita, né? E ele vai atravessar um estágio da vida que depois ele vai deixar realmente o hospedeiro, ele não vai mais prezar do hospedeiro e vai seguir sua vida quando concluir o seu ciclo de vida. Então existe essa diferença. Parasitodismo, hospedeiro é levado à morte; parasitismo, hospedeiro não levado à morte, embora nas duas situações os hospedeiros saiam prejudicados. Então, analisando aqui a questão. Então, a forma larval, pessoal, a forma larval que nós vimos nesse problema, assume o quê? Será que assume uma condição de consumidor primário? Ó, se a forma larval assumir uma condição de consumidor primário, perceba que lá está se alimentando da larva. A larva é um animal, que esse animal é que se alimenta de um produtor. Então, consumidores primários, a gente viu que se alimenta de um produtor. Como a larva não está se alimentando de um produtor, mas de um consumidor primário, então a larva, na verdade, deveria ser o consumidor secundário, né? E não o consumidor primário por atacar a lagarta, que é uma espécie herbívora. Então aqui estaria errado. Certo? Será que a larva assume o papel de consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta? Olha, numa cadeia alimentar, vamos imaginar então, acabamos de revisar. A lagarta come um produtor, come a planta, come a folha, e a larva está comendo a lagarta. Então, certamente, aquela larvazinha seria um consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Ok? É para ser essa a resposta. Por que não seria a letra C? A larva é um organismo heterótrofo? É. Tanto é que ela é heterótrofo, que ela precisa se alimentar de alguma coisa, porque ela não é um produtor, não faz fotossíntese. Agora, será que essa lagarta seria um consumidor de primeira ordem? A gente viu que os consumidores de primeira ordem são os primeiros consumidores na cadeia alimentar. São aqueles que se alimentam dos produtores. E aí veja, como a larva está se alimentando da lagarta e não da planta,
então a larva não seria um consumidor de primeira ordem, ali estaria mais para um consumidor de segunda ordem. Aí aqui é uma pegadinha, viu? Pois se alimenta do pólen na fase adulta. Sim, a fase adulta é uma coisa, porém aqui a questão está falando na forma larval, ok? Então na fase larval é um organismo sim heterótrofo, porém de segunda ordem. Por que não seria letra D? A larva é um organismo heterótrofo? Sim. É de segunda ordem? Sim, porque veja bem, ela comendo a lagarta, ela estaria sendo o segundo consumidor da cadeia alimentar, porque a lagarta come a planta, seria o consumidor de primeira ordem, e quem come a lagarta seria o consumidor de segunda ordem, que no caso seria a larva. Só porque aqui está querendo dizer o seguinte, que ela é um consumidor heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético na cadeia. Nós vimos que sempre numa cadeia alimentar, os indivíduos que ocupam o maior nível energético são sempre dos produtores. Então nessa questão nem seria a lagarta, nem seria a larva. Será que ela é um decompositor? Não. Porque embora ela se alimente dos tecidos no interior do corpo da lagarta e a leva à morte, os decompositores eles agem sobre tecidos que já se encontram na condição de morte, tecidos já sem vida, material orgânico sem vida, ou seus dejetos, seus detritos, suas excretas. O decompositor se alimenta de algo que não possui mais vida. Então, por isso, a resposta é a letra B. Ok, pessoal? Espero que a gente tenha tirado as possíveis dúvidas que tenha ficado e reforçado aí o que estudamos nessas últimas aulas, ok?